Oh, graça e paz, meus queridos. Procrastinação. O que seria isso, não? A palavra de Deus descreve procrastinação, que é um dos problemas que sempre vem acontecendo no decorrer da história da humanidade. Procrastinar é aquela pessoa que tem alguma coisa para fazer e ela acaba procrastinando. Ah, depois eu faço. Quando tiver um tempinho eu faço. Ah, agora não dá. Agora eu tenho que ler isso, agora eu tenho que ler aquilo. Dá tempo ainda. Não é isso que a gente escuta? Aí de repente, quando você vê, o tempo acabou. Você já está no prazo apertado e você não consegue aplicar e nem desenvolver aquilo que precisava, porque você procrastinou aquela atividade. Lá em Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem vigiar o vento não semeará, e quem olhar para as nuvens não ceifará ou colherá. Se você não trabalhar, você não tem. Se você não produzir, você não tem como consumir. Então, essa realidade da procrastinação vai muito além da simples palavra de você deixar algo para fazer depois. Tem a consequência daquilo que você está cometendo, né? Que você está fazendo. Interessante, a ilustração, a gente vê aqui um rapaz todo relaxado, sentado, deitado no sofá, vendo um monte de coisa, e o tempo passando, e aquilo que ele precisa fazer, ele acaba não fazendo. A procrastinação é uma coisa muito comum, não pode ser normal, mas é uma coisa muito comum hoje, principalmente nessa ociosidade que as pessoas estão vivendo dentro de casa. Então a gente vai vendo que a procrastinação não é uma coisa boa de se exercitar, de fazer, de praticar, como diz Eclesiastes 11:4. Falando nisso, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Veja o que os irmãos acham do vídeo. Eu sempre deixo tudo para a última hora. Eu sei o que preciso fazer, mas falo, vou fazer depois que terminar isso. Ou vou só terminar de ver esse programa. Às vezes, quando tento começar logo uma coisa, não tenho motivação para terminar. Acho que no meu caso é a TV. Sem você perceber, você pode ficar um tempão lá assistindo um monte de coisa inútil. Aí depois você pensa, nem foi tão legal assim. Muita gente não gosta de depender de quem vive adiando as coisas, porque sabe que ele vai deixar para a última hora e talvez acabe nem fazendo direito. Percebi que adiar as coisas me deixa mais estressada. E até apareceu um problema na minha pele por causa disso, de tão estressada que eu fico. Já aconteceu de eu pegar uma coisa para fazer com antecedência e outras coisas que fiquei adiando. E no final, as que eu comecei antes e tive tempo para fazer com calma, eu fiz bem melhor que as outras. Com certeza é muito melhor ser organizado. No fim das contas, você consegue fazer muito mais coisas. No fim do ano, no fim da semana, sei lá, você olha para trás e pensa, quanta coisa que eu fiz. É isso aí, meus queridos. Muito bem o que diz ali. A tarefa parece difícil demais. Algumas das tarefas dão tanto trabalho que é mais fácil você deixar ela para fazer depois. Mas está muito complicado isso. Talvez não vai dar. Eu vou deixar para fazer isso outra hora. Está um pouco complicado. É uma das etapas que a gente vai tentando dividir, desvirtuar. Quer ver um exemplo interessante? Aquela pessoa que todo início de ano fala, esse ano eu leio a Bíblia toda. Eu começar lendo e aí chega o primeiro dia e nossa, mas puxa, como é difícil ler. Um capítulo, dois, são tantos versículos. Hoje eu acho que eu vou ler só metade de um capítulo. Amanhã eu leio um capítulo e meio. E aí o que acontece? Procrastina e não lê nada. E acaba acontecendo de não fazer. Aí aqui a gente vê, divida as tarefas em etapas, né? Então é uma dica que o estudo está dando pra gente aqui, que eu estou propondo para os irmãos. E comece imediatamente, e se você não está conseguindo, peça ajuda. Como assim pedir ajuda? Peça ajuda. Tem muita coisa que é muito complicado você fazer sozinho. Principalmente com relação
aos estudos da Palavra de Deus. Tem coisas que nós conseguimos e tem coisas que nós não conseguimos. Existem algumas etapas que nós temos que pedir ajuda. Existe muita dificuldade em você, às vezes, interpretar um texto, até mesmo na leitura comum da Palavra de Deus. Existem algumas palavras que fogem da nossa compreensão. E não hesite em pedir ajuda e vai e faça. Já que decidiu fazer, faça. Você não está nem um pouco a fim de fazê-la? Uai, que pergunta mais estranha. Tem muita coisa que acontece que até é estranho. Isso é bastante na cabeça do jovem. Ele sabe que tem uma responsabilidade, ele sabe que tem que fazer aquilo. Não estou muito afim agora. Então ele pensa no motivo e começa logo. Então, se você tem algo para fazer, não fica muito tempo pensando, né? Meu avô tinha um ditado, né? Inclusive, ele é vivo, não tinha, não, ele tem, ele fala até hoje isso. Eu vou estar com 99 anos, ele disse que de pensar morreu um burro. Quer dizer, não adianta ficar só pensando, comece a fazer alguma coisa. Olha o que diz Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Então tenha em mente as consequências das suas atitudes. É uma das coisas que faz você não procrastinar, é saber o que aquilo vai acontecer se você não quiser fazer. Você não está nem um pouco a fim de fazê-la, adiante então o prazo na sua mente. Como assim adiantar o prazo na minha mente? Você não planeja? Tem que planejar alguma coisa. Você não pode adiar achando que o dia vai esticar. O dia só tem 24 horas, não tem jeito. Nesse dia não é elástico. Então você não pode adiar as coisas, porque ela só aumenta o seu estresse e diminui a chance de você cumprir essa tarefa. O que a Bíblia diz lá em Gálatas 6:7? Diz assim: não se deixe enganar, o Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se você não procura exercitar e não fazer dentro do prazo, porque você acha que aquilo tá chato, não estou a fim de fazer, ou todas as outras consequências que eu acabei citando anteriormente, você vai sofrer uma consequência daquilo. E uma das consequências é isso: aquilo que você planta, você colhe. Então a Bíblia é muito sábia nessa instrução. E Gálatas chama isso, Paulo chama a atenção deles: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O contexto de Gálatas, ele estava tendo que propor ali uma situação difícil até. Ele tinha que provar o seu apostolado. Então aqui a gente está vendo que Paulo está combatendo eles a respeito disso. E aqui muito, mas muito comum isso. Muito comum mesmo. O comodismo bate e você acha que vai dar certo, que vai dar tempo, não planeja e acha que o dia vai esticar. Um dia só tem 24 horas. Você já está muito ocupado? Essa é uma ótima desculpa. Uma das coisas que eu escutava bastante da minha professora de primário era essa: pare de dar de João sem braço. Já aposto que vocês já ouviram isso também, né? João sem braço. E aqui na ilustração a gente vê o rapaz está com 5, 6 braços e ele está muito ocupado, com muita coisa para fazer. E às vezes a gente procrastina não porque não quer fazer, mas porque não planeja e não põe prioridades. Então, comece com as tarefas mais fáceis e estabeleça prioridades. No caso, no exemplo que eu dei no começo da leitura diária da Palavra de Deus, de ler a Bíblia toda, falta planejamento, falta estabelecer prioridade. A Bíblia diz lá em Filipenses 1:10 que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia de Cristo. Aqui o contexto é muito mais amplo. Mas ele encaixa aqui sim, ele encaixa da seguinte forma, né? Se a gente vê que ele orienta você a eliminar as suas distrações para você estabelecer prioridades e cumprir a tarefa e não ficar procrastinando, isso vai te dar uma certa tranquilidade. Você não vai ficar estressado, assim como está o nosso amigo aqui da ilustração. A gente tem que entender que a amplitude de Filipenses é maior, mas ela cabe muito bem sim para essas coisas mais simples aqui que nós estamos vendo, né? E continuando, a gente vê mais nesse próximo,
você nunca deve deixar uma tarefa para depois. Por isso que a primeira parte foi na questão da prioridade, aqui é mais um complemento. A partir do momento que você estabelece prioridade, cumpra. A gente não pode deixar as coisas, como que eu posso dizer, como foi dito anteriormente, não queira que as coisas se adaptem a você, adapte-se ao ambiente, adapte-se ao seu tempo. Né? Provérbios 21:5 diz que os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Provérbios está fazendo uma gama de ilustrações aqui. A gente sabe, porque quem já leu Provérbios, já fez lá o seu planejamento, já se organizou, não procrastinou, já deve ter lido a Bíblia durante o ano todo, não só uma, mais 2 vezes, vai entender o que Provérbios está querendo dizer aqui. Essa gama de aplicação é muito ampla, né? É grande, então aqui ele está falando de vários resultados, mas a mensagem é a mesma. Planeje, e o diligente é aquele que é atento, que é cuidadoso, que não deixa nada para depois. Ele diz que alguém que tem o hábito de adiar as coisas pode mudar. Então, se você começa agora planejando, essa pessoa não nasceu assim. Nós não nascemos perfeitos, completos. Por isso que Paulo fala que você alcança a estatura de varão perfeito. Porque na realidade é uma comparação muito interessante e é justa, né? Quando você é criança, você age como criança, mas você vai amadurecendo e você dificilmente se vai achar um senhor agindo como uma criança. A gente vê algumas coisas meio estranhas, mas sempre tem alguma resposta por trás disso, alguma aberração, algum problema, alguma coisa está de errado. Porque normalmente a maturidade traz atos que sejam consequência daquilo. Não tem como você exigir de uma criança uma postura de um adulto. Ou vice-versa, seria muito estranho. Seriam os adultos infantilizados que nós conhecemos hoje. Mas, como eu disse, tem sempre algum problema por trás. Nós precisamos estar atentos ao que diz Provérbios 21:5. Seja diligente, planeje. E porque se você está resolvendo planejar agora, quer dizer que você não nasceu assim, você está adquirindo um hábito melhor com relação a isso. Procrastinação. Se alguém que tem um hábito de adiar as coisas pode mudar, eu também posso. Efésios 4:22-23 diz que vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade. Então, já que eu aprendi, colocar em prática. O que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e o que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela, diz o versículo 23. Continue a renovar a sua maneira de pensar. A gente vai lá em Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ali a gente está vendo que todo dia você aprende alguma coisa. A procrastinação faz com que você não aprenda. Porque quando é para você aprender, você fala, agora não dá, não estou muito afim. Isso não é minha cara. Isso não é para mim. Todo conhecimento tem que ser filtrado. Eu costumo dizer que o controle de qualidade do cristão é Filipenses 4:8. Vai ler. Não vou nem falar o versículo. Leia e pratique, não procrastine. Vai lá e dá uma lida. Os irmãos vão ver lá. Para finalizar, Provérbios 2:11 diz que o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A gente vê aqui, ouve as minhas palavras, porque você tem que ser como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então sejamos prudentes. Ficamos atentos ao que a palavra do Senhor nos ensina e não vamos mais procrastinar, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Amém?